Boa noite. Todos bem? Não vamos começar ainda não, peraí. Desculpe o nosso atraso. Peço aos irmãos encarecidamente que possamos observar as marcações dos bancos, porque estamos em pandemia, de repente alguém pode aparecer aí, bater uma foto, e aí daqui a pouco, por causa disso, a igreja vai ter que ser fechada. Então, eu sei que às vezes vocês coabitam, não haveria problema nenhum. Eu entendo perfeitamente disso. Tanto que lá em casa nós somos 3 padres, mas um diácono, obviamente não usamos máscara. Mas aqui embaixo eu tenho que usar. Então, se vocês puderem encarecidamente fazer esse favor, eu agradeço. Porque corremos o risco de alguém bater uma foto e até explicar, a gente já tomou multa, já teve a igreja fechada e é um problema sério, tá bom? Então, obrigado pela gentileza de vocês e vamos começar a Santa Missa, só que antes eu tenho que sair para bater o sino. E a gente prepara o nosso coração um pouquinho, fazer aquele momento de ruptura, né? De deixar a correria para trás, para nos concentrar nessa Santa Missa em sufrágio dos nossos irmãos. Todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, venha, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Meu irmão, minha irmã na fé, sejam todos bem-vindos à casa de Deus, dedicado ao mistério da ressurreição. Agradecemos também a você, meu irmão, minha irmã na fé, que está nos acompanhando nessa transmissão, e vos convido para que com muita piedade possamos oferecer esse santo sacrifício, que seja um sacrifício de suave odor, agradável ao Senhor, o nosso Deus. E para bem celebrar esta Santa Missa, pelo nosso irmão Marco Antônio Campbell, que há 7 dias foi chamado por Deus à sua presença, e também por Daniel Campbell de Alcântara, que há 9 meses foi chamado pelo Senhor à sua presença. Façamos agora o nosso exame de consciência. Aqueles que desejarem botar a mãozinha direita sobre o seu coração, elevar o seu pensamento ao Senhor, pedindo perdão de seus pecados, de suas faltas, de tudo aquilo que fizemos
e porventura foi pecado. Especialmente nesse tempo de quarentena, de distanciamento social. De repente gostaríamos de nos despedir e não podemos, de nos abraçar e não podemos, de pedir perdão ou de perdoar e não conseguimos. Peçamos ao Senhor que tire do nosso coração essa tristeza, essa mágoa, que Ele nos conceda a reconciliação, que o nosso coração possa bater de amor por Deus e sermos caridosos para com aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. Por tudo isso, cheios de confiança, peçamos perdão a Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, 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 piedade de nós, ó Deus Senhor, piedade, piedade, piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que amais a misericórdia e o perdão, nós vos suplicamos que vossos filhos, Marco Antônio Campbell e Daniel Campbell Alcântara, que foram chamados à vossa presença, como sempre confiaram e acreditaram em vós, dai-lhes serem conduzidos à verdadeira pátria e gozar a eterna alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar para ouvir a palavra de Deus? Andrade, ok. Então o Alcântara foi cassado e a Daniel Campbell Andrade. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos,
Não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros, que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, pelos prados e campinas verdejantes. Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei. Estás comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é meu pastor. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com o óleo vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda. Felicidade e todo bem, onde seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Sagrado Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Podemos sentar? E meu irmão, minha irmã na fé, você que está nos acompanhando pelas redes sociais desta transmissão, apenas lembrando que esse ambão aqui, esse púlpito, é exclusivo do sacerdote, né? Por isso que eu estou aqui sem máscara. Só nós que tocamos aqui, né? E os fiéis que estão participando estão a mais de 5 metros, então não há problema. Só para que ninguém diga: tá vendo, o padre está lá sem máscara, está contaminando os outros. Não, eu estou explicando que a gente tem o álcool, a gente esteriliza, tal, tudo conforme manda aqueles que foram colocados à nossa frente para cuidar da saúde pública.
Mas voltando, amados irmãos e irmãs, ao motivo que aqui estamos oferecendo essa Santa Missa para os nossos irmãos, nós fomos alimentados e orientados por essa bela leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que é se não o primeiro texto do Novo Testamento, o primeiro texto pós-pascal, datado ali por volta do ano 56, por aí, onde São Paulo, após as suas visitas, as suas viagens missionárias, ele que passou anunciando a Boa Nova, e São Paulo tinha um método, ele passava anunciando, e depois de formar uma comunidade, ele deixava ali alguém, um representante dele, para continuar essa caminhada, orientar, conduzir aquele povo de Deus, que ainda não se tinha o nome de cristãos, mas os seguidores de Jesus de Nazaré. E eles se correspondiam, porque São Paulo tinha que continuar a sua viagem missionária, ficava um tempo ali, depois ia para frente, para outra cidade. E qual o problema daquela comunidade de Tessalônica? É uma comunidade que era muito viva, era muito animada, renovada espiritualmente, e ficava clamando ao Senhor, Maranata, Maranatá, como queiram. Vem Senhor Jesus, pois acreditavam que a vinda do Senhor Jesus estava próxima, então tem que estar bem preparado, porque o Senhor vem e vem logo. Justo e santo pensamento, o que nos desperta a atenção, porque pode ser que nós hoje, especialmente no Rio de Janeiro, que vivemos uma cultura cristã católica, podem reclamar, podem contestar, mas a nossa cultura é marcada pelo cristianismo, seja você cristão ou não. Haja vista que domingo é normalmente dia de folga. Dia de folga por quê? Porque é o dia do Senhor. Com o tempo, essa noção de dia do Senhor foi se desfazendo e começou a reinar a mentalidade do fim de semana. Tanto que eu não sou tão velhusquinho assim, mas eu lembro de quando eu era criancinha, que chegava sábado, meio-dia, tudo fechava. E se chegasse uma visita inesperada, a dona de casa ficava meio desesperada, porque vai fazer o quê? E às vezes tinha um suco ali, eram 4 copinhos, refrigerante daquele de 1 litro, 4 copinhos. Eu, que era criança, sempre dançava, se chegasse alguém. Mas enfim, a comunidade ficava nessa esperança, vem Senhor Jesus, e não havia uma preocupação. Se o Senhor Jesus vier agora, porque conforme o tempo foi passando, alguns irmãos e irmãs foram se apresentando diante do Senhor, tinham a sua passagem, a sua morte, e aí? Quem vai ver primeiro o Senhor? Como é que vai ser isso? Quem vai na frente, quem vai depois? Ficavam com esses questionamentos, E São Paulo nos exorta exatamente hoje, com essa leitura, que nos consola. Todos nós haveremos de passar pela morte, não tem saída. Não adianta ficarmos com síndrome de Peter Pan. Queremos ser jovens a vida inteira. Não tem. Todo mundo um dia vai morrer. Não precisamos ter pressa. Eu, especialmente, eu insisto em dizer, eu não tenho pressa. Quem quiser ir na minha vaga pode ir. Eu volto para o final da fila. Mas ter a certeza de que todos haveremos de partir. E segundo, todos comparecerão ao tribunal do Senhor. Todos nós seremos conduzidos aos ares, ou seja, ao céu. Alguns para o prêmio eterno, positivo, a glória do céu, estar junto com Deus. Outros para o prêmio eterno, negativo, o inferno. Nós oferecemos essa Santa Missa exatamente para que o Senhor bondoso tenha piedade dos nossos irmãos. E nós que aqui estamos, possamos também, contando com a misericórdia do Senhor, se for o caso, recomeçar a nossa vida. Além da palavra que acabamos de ouvir, tem o Salmo. E o Salmo 22/23 nos lembra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, mesmo que passemos por dificuldades, por problemas, por sofrimento, o Senhor vai à nossa frente. É Ele quem nos conduz.
E nós, como ovelhas do rebanho de Deus, porque eu, como padre aqui, o rebanho não é meu, diante de Deus eu também sou rebanho, mas com vocês sou pastor, auxiliar, é claro, mas sou pastor. Todos nós seguimos a esse Jesus que vai à nossa frente, inclusive passou pela morte e ressuscitou. Daí, amados, concluo, lembrando que o Senhor, que é a verdade, o caminho e a vida, não há salvação fora de Jesus, não há vida fora dele, nós fomos criados para a vida. Convido a cada um de nós para lançarmos luz à nossa existência, lançarmos luz para com aqueles que estão do nosso lado. Porque se uma coisa foi boa nessa pandemia doida que estamos vivendo, nesses tempos complexos, foi que nós fomos obrigados a olhar mais e melhor para aqueles que estão do nosso lado, para aqueles aos quais convivemos. Porque o mundo de hoje, nós somos obrigados a fazer cada vez mais coisas em cada vez menos tempo. É uma roda viva que não para de girar. E aí, conforme nós temos que fazer cada vez mais coisas, cada vez menos tempo, a tendência do ser humano é automatizar certas coisas. Você vai no automático. Você vai no automático, vai no automático, vai no automático, vai no automático. E se eu vivo a vida no automático, eu começo a não perceber pequenas mudanças nas pessoas. E aqui, para quem é casado, basta lembrar do tempo de namoro. Como deveria ser bom o momento de namoro. Como você talvez reparasse nela ou nele. Se mudou o cabelo, mudou o penteado, né? Se está com um perfume diferente. Né? Tudo isso compunha, né? Não vou nem dizer no questionamento da lei da impenetrabilidade. Né? Não vou nem dizer isso. Mas depois casa, vai relaxando, né? Não vai reparando mais, não vai elogiando, não faz mais uma surpresa positiva, né? Se acostuma. E aí só reúne para resolver problema. E seu filho arrumou problema. Sua filha está dando problema. Não é mais meu, né? É seu. O cachorro do vizinho ficou ladrando, eu não aguento mais. Na próxima reunião tem que falar isso. Então, amados, aproveitemos esse momento para olhar com um novo semblante para aqueles que estão do nosso lado. Reparar novamente um no outro. Não esperar que aqueles que amamos sejam separados de nós para percebermos como aquela pessoa era importante, como aquela pessoa mudou a minha vida. Então aproveitemos esse momento, amados. Repito, insisto, para também agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos e amigos, pelos quais oferecemos essa Santa Missa. E aqueles que Deus nos concedeu a graça do convívio, que possamos nos alegrar pela presença deles. Possamos sempre surpreender positivamente aqueles que amamos. E não espere que aqueles que amamos partam para manifestar como é bom estar juntos. Então vamos aproveitar esse momento, na certeza de que nossos irmãos se encontram na glória do céu, que para lá caminhamos, cheios de confiança, e que eles lá de cima intercedam por nós, que aqui estamos e que um dia lá estaremos. Amém. Passamos então o nosso ofertório, e aí eu convido aqueles que desejarem e puderem se aproximar até do altar do Senhor, ou mesmo sentado, se achar por bem. E nesse ofertório, conforme o nosso irmão músico vai entoando o canto, cada um de nós possa entregar o seu coração e a sua vida, em especial os nossos irmãos, pelos quais oferecemos essa Santa Missa. Lembrar do semblante deles
e pedir ao Senhor que a sua luz, a luz de sua face, brilhe para eles, que as portas do céu se abram para os nossos irmãos que lá de cima intercedem por nós. O Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Veio, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja ele aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade estas oferendas em favor de vossos filhos, Marco Antônio Campbell e Daniel Campbell Andrade. Obrigado. Para que, purificados pela vossa graça, vivam sempre felizes na vossa glória, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a salvação do mundo, Ele é a vida dos homens e das mulheres, e Ele é a ressurreição dos mortos. Enquanto esperamos a glória celeste, com os anjos e com todos os santos, em eterna alegria, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e seu Deus
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, lhe tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste digno de estar aqui, na vossa presença e vos servir. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, pela crença na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Urani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos, Marco Antônio Campbell, Daniel Campbell Andrade, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós pedimos: tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Patrício, cuja memória amanhã celebraremos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos confiou o seu Espírito com a confiança e liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com um tchauzinho, um aceno, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já beiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos
Oremos. Recebendo o pão do céu, nós os damos graças, ó Deus, e pedimos humildemente que nossos irmãos Marco Antônio Campbell e Daniel Campbell Andrade, livres de seus pecados pela paixão do vosso Filho, cheguem felizes à vossa presença, por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar, temos um membro da família que gostaria de fazer uso da palavra. Não é isso? Por favor, Santinha. Boa noite. Eu tinha feito um texto, mas acho que eu não estou muito em condições agora. Mas eu queria agradecer a vinda de todos. E nesses últimos dias, a minha família, a gente tem recebido muito conforto. Saber que o meu pai foi uma pessoa tão querida é muito importante para a gente já sabia. Eu e a minha irmã, a gente brinca que a gente não sabe o que a gente fez nas vidas passadas para merecer um pai tão bom, porque ele de fato foi único. E aí ver os relatos dos colegas da Philips, quanto que ele marcou a vida dele, já 34 anos, né, gente? Isso é muito importante. E uma das mensagens que eu recebi foi dizendo que a vida é muito curta para ser pequena. E a vida do meu pai, ela pode ter sido curta. Eu acho que não importa os anos que ele vivesse, eu jamais estaria preparada para dizer adeus. Mas tenho uma certeza nessa vida de que pequena ela não foi. Ele deixou um legado muito grande. Uma família muito unida, e isso a gente vai levar para sempre. E o que depender de mim, da minha irmã, das minhas primas, das minhas tias, a gente vai perpetuar esse legado dele, porque acho que a missão dele foi trazer alegria para a gente. E se tem um último pedido que eu gostaria muito de fazer é que vocês se cuidem, porque eu não desejo para ninguém estar na posição em que eu estou agora, de enterrar um pai, por conta dessa pandemia. Eu não desejo isso para ninguém. É muito difícil, não foi uma despedida. A gente deu sorte, não, a gente foi muito abençoado por Deus colocar pessoas boas que permitiram que a gente tivesse uma despedida digna, mas muitos não têm. E então eu queria muito que vocês se cuidassem e não levassem na brincadeira. Eu sei que vocês não levam, mas o pessoal que está aqui, mas eu queria só reforçar esse pedido e que vocês levassem adiante a mensagem. E eu queria agradecer em especial o pessoal da Philips que veio aqui, que eu sei que o trabalho de vocês na linha de frente salvam muitas vidas, e o meu pai vai estar onde quer que ele esteja nesse momento, abençoando cada um de vocês. Eu sei o quanto que foi importante. Eu e minha irmã, a gente brincava quando a gente era mais nova. Tudo que você tem é graças ao seu pai. A gente brincava, graças ao papai e a Philips, né? Então, eu fico muito grata de vocês estarem aqui. Eu sei o quanto que é importante para ele. E a gente vai seguir em frente. Ele jamais... Eu acho que ele volta para puxar o nosso pé se a gente se entregar à tristeza, se a gente se entregar à dor. E não é isso que a gente vai fazer. A gente vai seguir feliz, sempre com a presença dele. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Eu acho que isso se aplica ao meu pai também. Ele jamais vai morrer dentro da gente. É isso. Obrigada a todos. Deus está aqui neste momento. Sua presença
é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Queira... Perdão, vou recomeçar. Mais uma vez, meus sentimentos a todos vós, irmãos e irmãs, especialmente as filhas que ficam, os parentes. Guardem sempre no coração os bons momentos que vocês viveram juntos. Do nosso coração ninguém tira. Podemos não saber por que viemos ao mundo, porque entramos na vida um do outro. Deus sabe o porquê. O importante é que nós, como uma pedra do mosaico, busquemos fazer a vontade de Deus ali onde Ele nos colocou. No final da vida, nos distanciando um pouco diante do Senhor, a olhar para trás, talvez a gente consiga contemplar, né, de uma forma maior esse mosaico, aí perceber porque naquele momento, naquele local, o Senhor ali nos colocou daquele jeito, daquela forma. Que o nosso irmão tenha deixado para vocês uma excelente herança. Mais do que bens patrimoniais. Fala em herança, é a primeira coisa que se pensa, né? Conta em banco. Só que isso, amados, tudo isso se esvai, tudo se acaba. A melhor herança que podemos deixar uns para os outros é o testemunho. Testemunho de alguém que procura fazer o que é certo porque é o certo. Procura ajudar os outros porque também tem empatia pelos outros. Uma pessoa bem-humorada, que teme a Deus, como pelo testemunho vosso, foi o caso do nosso querido irmão, vosso pai. Então que essa herança jamais pereça, jamais acabe, e que vocês possam deixar uma herança ainda maior para aqueles que Deus colocar em vossa vida, que é o meu caso, que agora estou conhecendo vocês um pouquinho mais. E que na ressurreição do último dia, o nosso irmão seja resgatado por Deus, mas desde já, se Olavo Bilac diz que é possível ouvir estrelas, talvez nós possamos olhar para o céu e, ao observar pelo menos uma estrela no firmamento, imaginar que seja o nosso irmão que continue iluminando a nossa caminhada, a nossa vida, apontando para nós um norte, porque nós não estamos sozinhos nesse momento, e que bom que não estamos sozinhos. Além de Deus, temos aqueles que Deus coloca em nosso caminho.
muitas vezes não são parentes de sangue, mas talvez são mais importantes e habilidosos do que parentes de sangue. Sem demérito algum, né, para quem é sanguíneo. Mas como Deus, às vezes, nos dá a graça de algumas pessoas que, de fato, modificam a nossa vida. Então, que o nosso irmão esteja sempre em nosso coração e lá do céu interceda por nós. Obrigado pela oportunidade de celebrar essa Santa Missa convosco. Sintam-se abraçados, sejam vocês que aqui estão, você que está aí nos assistindo na rede social. Mas a gente não pode se abraçar, então apenas sintam-se abraçados, né, por esse que vos fala, que é um sacerdote que procura também fazer a vontade de Deus e também sofre. Perdi minha mãe, esse ano faz 17 anos, mas não há um dia que eu não esqueça, que eu não lembre dela, eu lembro sempre, especialmente em momentos assim. Uma mãe que faleceu com apenas 46 anos, mas eu creio que do céu, com Deus, ela está olhando para mim, e às vezes que eu erro, talvez ela queira puxar minha orelha, mas a gente tenta não errar, né? O Senhor esteja convosco. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a certeza da ressurreição ilumine a vossa vida, cheios de confiança e de paz, e que o Senhor vos acompanhe.